Olha só, queridos irmãos, eu quero convidar você hoje para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós vamos ler o verso 22. Você deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler mais alguns textos, mas nós vamos começar lendo Lucas 15, o verso 22, só um versículo. A palavra de Deus, o texto vai aparecer aí na tela também, e você pode acompanhar. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aí aberta. Hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre a túnica, as sandálias e o anel. No texto que nós lemos aqui, é um texto muito conhecido, que é a parábola do filho pródigo. Os irmãos conhecem a história, os irmãos conhecem o texto e o contexto. É a parábola do filho pródigo, quando aquele filho mais novo, o pai tinha 2 filhos, o mais novo, ele se revoltou, ele foi para longe do pai, foi para o mundão, acabou com uma vida totalmente desregrada, simbolicamente no chiqueiro. Jesus fala na parábola que ele termina no chiqueiro, quer dizer, vivendo uma vida ali de degradação. E esse menino diz a Jesus que ele cai em si, ele tem uma experiência de arrependimento real, de conversão. Ele tem ele volta para a casa do pai, ele deixa o chiqueiro, ele deixa a imundícia, arrependido ele volta para a casa do pai, ele confessa os seus pecados, ele diz para o pai: eu pequei contra o céu e contra ti. Ele tem essa experiência verdadeira de conversão, de arrependimento, de salvação e de reconciliação com o pai. E aí ele volta para casa. E aí, quando ele chega em casa, o pai o abraça, o beija, ele é reconciliado, mas na sequência, o pai expressa a sua vontade para esse seu filho que agora estava salvo, verdadeiramente reconciliado com o pai. E o pai diz no verso 22 que o seu desejo é que esse filho salvo agora vista em sua vida o que, irmãos? A túnica, a sandália e o anel. Diz aqui o texto que o pai disse para os servos: tragam depressa a melhor roupa. E na língua grega a palavra aqui para roupa é estola, é a túnica, a melhor túnica. Tragam as sandálias, vistam nele, tragam o anel e ponham o anel no seu dedo. A vontade do pai é que o filho salvo agora se vestisse desses 3 itens. E esses 3 itens são simbólicos. A parábola, claro, nós estamos aqui falando da parábola do filho pródigo. Esses 3 itens são simbólicos. E é muito curioso que o filho, ele tem uma experiência de arrependimento, de restauração, de conversão. Mas Jesus, curiosamente, não termina a história da restauração e da salvação quando ele é abraçado e beijado pelo pai. Diz aí, verso 20, do Lucas 15, 20, diz que o filho, se arrumando, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E Jesus podia ter terminado a história aqui, amém, irmãos? É a história da salvação. Um filho perdido, que tem a experiência do arrependimento, caiu em si, volta para o pai, volta para Deus, em arrependimento. E aí Deus o recebe, com afeto, com amor, com abraço e com beijo. Mas é curioso que Jesus não termina a parábola aqui
Diz aí o verso 21 que o filho expressa o seu arrependimento para o pai. O filho lhe disse: pai, eu pequei. Ele não esconde o pecado, ele confessa o seu pecado: eu pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Que história linda! Se ela terminasse aqui já estava maravilhoso. Mas Jesus não termina essa história de salvação e restauração aqui no verso 21. Jesus acrescenta o verso 22. E ele diz que o pai, depois de abraçar, beijar, se reconciliar, ouvir o arrependimento e a confissão, o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, a túnica, e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Esses 3 itens aqui são itens simbólicos e é da vontade, Jesus aqui expressa a vontade de Deus, que os seus filhos que foram verdadeiramente salvos e tiveram uma verdadeira experiência de arrependimento, não parem a sua história de salvação e de restauração no verso 21, mas que nós entremos no verso 22, e a gente vista, o filho salvo tem que vestir esses 3 itens. O que esses 3 itens simbolizam? A túnica, as roupas novas, diz Jesus aqui, simbolizam roupas limpas. O filho que está salvo, verdadeiramente salvo, passou por uma verdadeira experiência de conversão, precisa agora se vestir com roupas limpas. Isso aqui simboliza a santificação. Roupas limpas na Escritura são um símbolo de uma nova vida. Eu preciso me revestir agora da santificação, das roupas novas, porque quando esse filho voltou para o pai, ele veio com roupas imundas. Lembra onde é que ele vivia? Ele vivia onde, irmãos? No chiqueiro. Roupas imundas, roupas sujas, roupas mal cheirosas. Aqui, Jesus está falando da necessidade daquele que verdadeiramente se arrependeu e creu em Jesus e foi salvo, que ele também agora, na sua vida exterior, ele reflita, seja um reflexo da transformação interior, que ele se vista com novos comportamentos, roupas novas. Nós vemos, por exemplo, isso em Efésios capítulo 4. Eu vou pedir para colocar lá, Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24. O apóstolo Paulo fala disso para a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo usa aqui a experiência de trocar de roupa, por uma roupa limpa, por uma roupa nova, como um símbolo ou uma parábola para a nossa santificação e a transformação de vida. Efésios 4, 22 a 24 diz assim: quanto à maneira antiga de viver, as roupas velhas, a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir ou se vestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, irmãos? Roupas novas, ou a túnica. A túnica, naquela época, a palavra aqui grega indica aquela roupa que cobria o corpo inteiro, de cima a baixo, a túnica. Mas também o pai diz para que esse filho seja vestido com o anel. Tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo. Que anel que é esse? O que simboliza esse anel no dedo? Simboliza a responsabilidade que os filhos de Deus têm, o nosso chamado, a nossa vocação, porque
Esse anel era o anel da família, ou o anel também chamado de anel sinete, que os antigos usavam. Era um anel que tornava você, quando você tinha aquele anel, o anel da família ou o anel sinete, você virava um representante da família da qual você estava usando o anel. Era um representante oficial. Nós vemos isso, por exemplo, na cultura bíblica em Gênesis 41. Vou pedir para a mídia abrir aí, Gênesis capítulo 41, o verso 41 e 42. Quando o faraó, rei do Egito, colocou o anel sinete dele na mão de José. Gênesis 41 e 42 diz assim: e faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então faraó fez o que, irmãos? O que ele fez? Tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. O que simboliza esse anel? Simboliza que José, agora que José recebe esse anel sinete do faraó, José recebeu a responsabilidade de ser o representante do faraó em todo o reino do Egito. José agora oficialmente é um representante do faraó. Ele vai cuidar dos negócios do faraó em toda a terra do Egito. E quando o pai, na parábola do filho pródigo, o filho agora convertido volta para casa, mas a história não termina aí, e o pai manda ele vestir, que ele vista o anel, esse anel da família. Isso simboliza essa responsabilidade que a gente recebeu, irmãos. Nós somos representantes de Deus aqui no meio da sociedade. Nós temos um chamado, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma vocação. Deus nos chamou para cooperarmos com Ele, para nós cuidarmos dos negócios do nosso Pai. Amém? O anel simboliza esse chamado, essa responsabilidade. E em terceiro lugar, as sandálias. Vistam nele também as sandálias. O que simbolizam as sandálias? Elas simbolizam a restauração da filiação desse filho que estava perdido. Com as sandálias ele está recebendo esse status de filhos, porque os teólogos dizem que naquela cultura os servos, os escravos, eles andavam com os pés descalços. E quando o filho está voltando para casa, ele pensa em dizer para o pai: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. E o pai diz: filho, você se arrependeu, você voltou, nós nos reconciliamos, você não é meu escravo, você é meu filho. Quando o pai diz para ele vestir as sandálias e que ele vista as sandálias, o pai está dizendo para ele: você é o meu filho amado. Simboliza as sandálias essa restauração do seu status de filho de Deus. Vestir isso, e que nós podemos ter, meus irmãos, a segurança de sermos filhos de Deus. Segurança de sermos filhos de Deus. O pai está dizendo para todos: olha, esse meu filho que voltou, que se salvou, que se reconciliou comigo, ele não é meu escravo, ele é meu filho. Ele recebeu esse status e essa segurança. A palavra de Deus diz assim: mas a todos quantos o receberam Jesus. O que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso que Jesus, quando nos ensina a orar, Jesus nos ensina a entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai. E aqui que a gente diz para o nosso Pai: Pai
nosso. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque nós somos filhos amados de Deus. E essa foi a grande tentação de Satanás para Jesus, em Mateus capítulo 4. A palavra de Deus diz que Jesus foi batizado, e aí quando ele sai das águas do batismo, o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba sobre ele, e aí do céu se ouve uma voz. O que essa voz de Deus, a voz do céu, diz a respeito de Jesus? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E qual foi a tentação do diabo logo depois? Na sequência, ele ouve essa palavra do céu, que diz, este é meu filho, e aí o diabo vem e fala, se você é filho, e coloca dúvida. Se você é filho, mas você é filho mesmo, mas você está aí no deserto passando fome, estranho, né? Eu acho que você não é filho. Ou você não agrada a Deus, ou Deus não te ama tanto assim, você é complicado. E é justamente isso que o diabo vem questionar. A questão é a seguinte, irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso hoje pela manhã aqui? Por que eu estou trazendo essa palavra para nós nessa manhã? Sabe por quê? Porque tem filho de Deus que para no verso 21. Tem muito filho de Deus que para no verso 21 e que não entra no verso 22. Ele para numa verdadeira conversão, ele confessa seus pecados, ele reconhece que é pecador, e ele recebe de Deus o abraço e o beijo, uma verdadeira experiência de conversão, mas aí estaciona aí na sua vida. E esse filho, que é salvo, não se veste da túnica, não veste o anel, não veste as sandálias. Ele para no verso 21, ele não se apropria daquilo que é a vontade de Deus para ele, que ele precisa se revestir agora no verso 22. E provavelmente você conheça gente assim, pessoa que é verdadeiramente um filho de Deus, ele é realmente um convertido, mas ele anda com as roupas sujas. Você já viu isso ou não? Ele é um filho, mas ele anda com as roupas sujas, sem santificação, sem transformação. Ele é um filho, mas ele está vivendo como ele vivia, com as lutas do pecado, e ele não passa por experiências de renovação e transformação. Ele é um filho, mas está andando com as roupas sujas. Tem cristão que é um filho de Deus, mas está andando com os pés descalços, está sem usar as sandálias, ou seja, não tem segurança de que é um filho, não se revestiu dessa segurança do Evangelho. Ele é um filho de Deus verdadeiramente convertido, mas ele vive com medo, vive inseguro. Ele tem medo de Deus, ele tem medo do diabo, ele tem medo de perder a salvação, ele tem medo do gafanhoto devorador, do gafanhoto triturador, do gafanhoto não sei das quantas. Ele tem medo, ele vive a sua vida cristã sem as sandálias, inseguro. Ele é um filho, mas ele se comporta como se fosse um escravo, e ele não tem segurança, não tem segurança do seu status de ser um filho amado de Deus. E tem filho, ele é filho de Deus, ele anda com as roupas sujas, ele é um filho de Deus, ele anda com os seus pés descalços, ele é um filho de Deus e ele não veste o anel, ele não põe esse anel da responsabilidade no dedo, ele não põe o anel do chamado de ser um representante para cuidar das coisas do Pai, junto com o Pai, o anel da responsabilidade do serviço, ele não põe no dedo. Ele é um filho, mas ele anda assim, com as roupas sujas, com os pés descalços, sem o anel no dedo.
que a palavra de Deus e Jesus está ensinando aqui para mim é muito interessante, é que a salvação e restauração daquele menino não termina no verso 21, mas Jesus traz ele agora para dentro do verso 22, em que ele é salvo, mas ele precisa se revestir daquilo que Deus quer dar para ele. As roupas novas, as sandálias da segurança, o anel da responsabilidade e do serviço. Tem filhos que param no verso 21, tem outros filhos que escolhem um item só. Tem gente que entra no verso 22, mas não usa os 3 itens, não se apropria dos 3 itens. Ele chega no verso 22, mas ele só usa uma parte daquilo que Deus deseja, a vontade de Deus, que você se vista assim, filho, que você use isso, que você se torne isso, mas ele só pega uma parte. Por exemplo, tem filho que veste a roupa, mas não usa o anel. Quem é esse filho que veste a roupa? A roupa simboliza a santificação. E eu conheço gente assim, crente, gente boa, que não ajuda. Você conhece? Que não serve, que não se engaja. Você conhece ou não? Ele vestiu a roupa da santificação. É crente, gente boa, é íntegro, é um sujeito que está sendo transformado, o seu caráter, os seus comportamentos, é um cara gente boa, ele tem a roupa, mas quando Deus fala assim, agora eu quero que você vista o anel do serviço, da responsabilidade, porque eu estou vocacionando você para você me servir nessa vida, como o faraó fez com José. Aí ele fala assim, não, aí não, aí eu não quero. A minha vida cristã, tem cristão que acha que o seu desafio é ser uma pessoa íntegra, e isso basta. Irmãos, não. A nossa vida cristã, o chamado de Deus para nós não termina no fato de Deus nos chamar para sermos pessoas íntegras, honestas, corretas, com a roupa nova, a roupa limpa, deixando a roupa velha para trás, suja, imunda, e trocando por novos comportamentos limpos. Mas isso não é tudo. Deus tem mais para nós. Mas tem crente que é assim, que veste a roupa, mas não quer servir. E eu fico com uma pena, porque eu vejo tanta gente, às vezes, que eu falo assim, nossa, essa pessoa servindo a Deus seria uma bênção. Você já conheceu gente assim? Gente íntegra, crente, gente boa, mas não se envolve, não quer vestir o anel. E aí está vivendo essa vida cristã, que é incompleta. Tem gente que veste o anel, tem gente que se engaja, tem gente que serve, mas ele não veste as sandálias da segurança. Aí é aquele crente que vira um escravo da religião, porque ele está ali, ele está fazendo tudo, contem comigo, só que ele faz tudo movido pelo medo, porque se eu não fizer, o devorador pega, ai meu Deus, então deixa eu ir lá na igreja todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho que ir lá, eu tenho que estar lá, porque ele tem medo. Ele não está servindo, porque ele entende a sua responsabilidade, mas ele está ali, ele vestiu o anel, mas ele está sem as sandálias nos pés, e ele é um crente que não tem segurança, ele vive com medo, vive apavorado. E o Senhor não deseja isso. Tem crente que veste as sandálias. Tem crente que veste as sandálias. O que representa a sandália? Segurança. Eu sou filho, não sou escravo. Eu sou um filho, eu tenho esse status, segurança. Mas ele não quer vestir a roupa da santificação, a roupa da transformação. E a gente vê isso, muita gente hoje em dia assim, que
tem segurança da sua salvação em Cristo Jesus. A salvação é pela graça. Jesus me salvou, está me salvando e vai me salvar, aleluia. Tem segurança da salvação, mas é libertino nos comportamentos. Já que eu estou salvo, posso viver do jeito que eu quiser. Já que eu estou salvo, eu não preciso usar as vestes novas que o meu Pai dá. Deixa eu continuar com as minhas vestes imundas e sujas. Eu estou salvo. Afinal, eu ainda estava com a roupa suja quando meu pai me beijou? Eu ainda estava com a roupa suja quando meu pai me abraçou? Eu ainda estava com a roupa suja quando ele se reconciliou comigo? E agora eu estou reconciliado, então deixa eu vestir as sandálias, porque eu sou um filho, amém. Mas vai andando na vida aí com a roupa toda suja e dando um péssimo testemunho na vida. É aquele crente que o incrédulo fala assim: Deus me livre. E eu já ouvi assim, gente falar cada coisa de crente. Aí, ó, pastor, lá na empresa, lá tem uns crentes lá que são pior que os que não sei o quê. Está vestindo a sandália, mas não está vestindo a roupa. O que eu quero dizer hoje aqui? A palavra que eu quero deixar no teu coração hoje, meu irmão: você é um verdadeiro filho de Deus, passou por uma verdadeira experiência de arrependimento e conversão. Não termina aí a nossa história com Deus, e a história da restauração não termina aí. Deus nos chama agora para andarmos na vida com roupas limpas, vestindo as sandálias da segurança nos pés e o anel do chamado para o serviço da família na mão. A pergunta que eu me faço é: a gente pode às vezes já ter no passado usado essas peças e depois jogar fora ou não? Ou a gente desvestir? Será que é possível? Olha, eu já vesti a sandália, agora eu estou andando pé descalço, pastor. Eu já vesti, pastor, as roupas limpas lá, quando eu me converti, no início eu era um crente consagrado, mas depois, pastor, foi sujando com mostarda, ketchup, eu fui babando, o negócio foi caindo arroz, feijão, molho, eu fui me sujando, foi um negócio, pastor, hoje assim eu estou com a minha roupa, meu comportamento. E eu creio que sim, meus irmãos. Eu não sei você, eu já fiz isso na minha vida, e por isso que eu trago essa palavra para você hoje, uma palavra que diz assim: você que é um verdadeiro filho de Deus, hoje tome a decisão de, se você tem uma dessas peças aqui que você abandonou, deixou de lado, hoje vista de novo na sua vida em nome de Jesus. Talvez você seja um crente, gente boa, santo, com a roupa limpa, mas não serve, não se engaja, não se compromete. Talvez você seja um crente que serve, mas você vive apavorado e com medo de perder salvação, o diabo, não sei o quê, precisa usar sandália, voltar para a segurança. Você está apavorado com o amanhã. Você está apavorado, você está achando que Deus, o teu Pai, não vai cuidar de você amanhã, e você está possuído de ansiedade, medo, apavorado, e você precisa hoje vestir a sandália. Meus irmãos, eu já, no início da minha vida com Deus, eu me converti verdadeiramente, Deus me chamou, eu procurei colocar roupas novas, limpas, um novo comportamento, a segurança, as sandálias e o anel do chamado no dedo. Mas aconteceu que o tempo passou, e eu lembro que teve um período da minha vida, meus irmãos, que eu peguei o anel e pus no bolso. Eu não queria mais servir a Deus conforme o chamado dele para mim.
eu estava com a roupa limpa, eu era um bom sujeito, correto, íntegro, honesto, eu estava com a roupa limpa, eu tinha sandálias nos pés, eu tinha segurança da minha salvação em Cristo Jesus, mas porque na casa do Pai, não tinha o irmão mais velho aqui, na parábola, não tem irmão mais velho? O irmão mais velho é mamão com açúcar ou não? Usando a expressão que o pessoal usa, é mamão com açúcar ou não? Ou é um xaropão? Na casa do Pai a gente vai encontrar uns negócios difíceis, irmãos. Na casa do Pai a gente vai encontrar irmão mais velho que critica, que cobra, que acusa. Na casa do Pai tem um novilho gordo preparado, cevado, mas também tem como é que é, a carne de pescoço, né? Que o pessoal tem o novilho gordo, tem as carnes de pescoço, o irmão mais velho. E eu lembro que eu fui sofrendo decepções, fui cansando de algumas coisas no servir a Deus. E sabe, irmãos, teve um momento na minha vida que eu era um filho convertido, salvo. Eu tirei o anel do meu dedo e eu pus no bolso e falei: Senhor, eu não quero mais te servir desse jeito, com o teu chamado que o Senhor me deu. Não quero mais, Pai, isso aqui não é para mim. E eu pus no bolso. Deus tratou comigo com amor. E Deus falou assim: olha, esse anel, esse chamado que eu dei para você é irrevogável. E você tem que vestir ele, porque essa é a minha vontade para a sua vida. E Deus tratou comigo. Mas aí eu pergunto para você, e você? O tempo passa, o tempo voa, e a gente está aí, a poupança Bamerindos já terminou, amém, irmãos? Já não existe mais. E aí eu sou um filho, talvez no passado eu estava com a túnica, eu estava com a sandália, eu estava com o anel, mas o tempo passa, a gente tem decepções, conflitos. Na casa do Pai tem sim um lugar de tensões, e eu vou me desvestindo de alguns desses elementos, e eu vou levando uma vida cristã meia boca, vou empurrando com a barriga, e pode ser que até aqui a maioria, eu acredito aqui, que tudo gente boa, você que assiste em casa, gente boa, mas você precisa tomar algumas decisões hoje de se renovar. Se o Espírito Santo de Deus hoje está mostrando para você que você pôs no bolso, você se desvestiu de alguns desses itens, você que é um filho amado e salvo, queria encorajar você hoje, diante de Deus, a colocar o teu coração e perguntar: Senhor, eu quero me vestir daquilo que eu deixei de lado hoje, novamente na minha vida. Se for um comportamento moral, se você se entregou para o pecado, troque a roupa, coloque a roupa limpa hoje, amém? Se você cansou de servir, de se comprometer, de se engajar, de contribuir nas coisas do Pai, nos negócios do Pai, na igreja de Deus, hoje é momento de você renovar o teu compromisso, o teu desejo de falar: eu vou voltar a te servir, Senhor. Ou se você hoje está aqui apavorado, desconfiado de que Deus te ama e vai cuidar de você até o fim, hoje é o momento de você descansar o teu coração, vestindo as sandálias da segurança na tua vida. Vamos orar? Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Enquanto eles vêm, eu quero orar com você. Vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos, abre o teu coração para o Senhor.
Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração. Decisões, compromissos, aquilo que você precisa entregar para Ele hoje, aquilo que você precisa hoje, no dia de hoje, voltar a se revestir. Porque essa é a vontade de Deus, irmãos, do Pai, para mim e para você. O Pai nos salva, nos perdoa, nos ama, Ele nos converte, Ele nos dá a vida eterna, mas Ele também quer nos dar a túnica, a sandália e o anel. Nosso Deus e nosso Pai, nós hoje colocamos as nossas vidas na presença do Senhor, porque a Tua palavra, ela é clara. Nós fomos feitos Teus filhos pela Tua graça. O Senhor nos salvou. Mas a história não para aí, o Senhor tem mais para nós e o Senhor tem vontades para as nossas vidas. E que hoje nós possamos abraçar isso, Senhor, sem medo. Que hoje nós possamos sair daqui vestindo essas sandálias da segurança de que nós somos filhos amados, com o compromisso de Te servir, com o anel no dedo, Senhor, de nos comprometermos, porque essa é a vontade do Senhor, o chamado, e vestindo, Senhor, roupas limpas, novas, jogando fora das nossas vidas, Pai, comportamentos, coisas que são impuras, sujas, mas vestindo as vestes renovadas da Tua santificação. Obrigado, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão e cada amigo que entrou aqui nesse lugar, que o Teu Santo Espírito abençoe as decisões que cada um está tomando no coração, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus.